Dando continuidade à nossa aula, a gente vai dar agora para vocês uma noção bem básica de como foi essa evolução histórica da engenharia de petróleo no Brasil, com uma ideia bem rápida, e vão pedir para vocês procurar um material que é a fonte dessas imagens. Então aqui a gente tem alguns exemplos, algumas imagens, a origem dessas imagens é a revista Isto É, de 2007, que é uma edição específica que foi produzida a pedido da Petrobras, que conta a história da indústria de petróleo no Brasil. Fala da Petrobras e fala da indústria de petróleo no Brasil, e essa edição é possível encontrar na internet. Você acha essa revista na internet, pode baixar e estudar, e é uma excelente fonte de pesquisa. Na verdade, esse é um trabalho que a gente vai passar para vocês no final da aula. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho à esquerda a produção de petróleo no Nordeste, no Recôncavo Baiano, que da ordem de 51 mil barris diários na data dessa publicação. Você tem então aqui uma sonda de petróleo perfurando um poço, e você tem aqui uma série de equipamentos ao redor. Quando a gente for ver a aula de elevação e escoamento, quando a gente for ver a aula de perfuração de poços, vocês vão ver tudo sobre sonda, e na aula de elevação e escoamento toda a parte de bombeio. Aqui a gente já tem uma mudança significativa, porque você está aqui à esquerda na terra, e aqui à direita você já tem uma plataforma na praia. Então existe uma mudança grande da esquerda para a direita, porque quando você está na praia, você tem uma série de problemas de logística associados a problemas como corrosão. Então a corrosão é uma preocupação muito grande na engenharia e também é muito grande na engenharia de petróleo. Tanto é assim que a gente tem uma disciplina optativa de corrosão que é dada pela professora georgiana. Então, quando você tem uma torre de perfuração ou uma produção de petróleo na terra, funciona de um jeito, e numa praia vai funcionar de uma maneira um pouco diferente, porque os equipamentos têm que ser de melhor qualidade. Isso aqui é uma sonda na Ponta do Tubarão, no Rio Grande do Norte. Você tem também aqui umas imagens que mostram um navio e uma plataforma. À esquerda a gente tem um navio sonda antigo, Petrobras 2, que perfurou em 1974 o poço que deu origem à bacia de Campos e descobriu o campo de garupa. Então tem um campo de petróleo, e nesse campo de petróleo você fura normalmente alguns poços, e foi esse navio que fez a perfuração que encontrou o óleo. Na verdade, você teve uma série de perfurações que não encontravam óleo, ou que se encontrava era uma quantidade que não era viável economicamente. Então foi nessa época, em 74, em que eles começaram a descobrir alguns reservatórios cujos ensaios mostraram ser viáveis à produção de petróleo. À direita a gente tem uma plataforma bem antiga, que é no campo de Enxova, e a plataforma é a SEDCO 135D. Ela inaugurou a produção na bacia de Campos. Então, a perfuração dos primeiros poços e a inauguração do primeiro campo de petróleo com produção na bacia de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa figura ela mostra como houve uma evolução ao longo dos anos com relação à profundidade dos poços de petróleo. Então você tem aqui uma imagem ilustrativa do Morro do Cristo Redentor, com 709 metros de altura, e mostra que aqueles primeiros poços de 74 e assim por diante, 1977, esse aqui em Enxova, ele tinha 124 metros de profundidade. Em 79 já atingimos 189 metros, em 83 293 metros, 85 383 metros, 88 quase 500 metros, 92 800 metros, 94 1000 metros, 97 1.700 metros, 99 1.800, 2000 1.800, 2003 1.889 metros. Então vocês podem ver que a Petrobras ela foi batendo recordes mundiais de perfuração de petróleo em lâmina d'água. A Petrobras ela tem vários
prêmios associados a recordes de produção. Se a gente for olhar mais recentemente, a gente tem aqui, por exemplo, essa notícia aqui. Batemos novo recorde de profundidade de lâmina d'água na perfuração de poços na bacia de Sergipe, Alagoas, de 17 de março de 2015. Então aqui mostra a localização do reservatório, a localização do poço, a distância aqui de Aracaju, e tem informações sobre o nome do poço, a área que você tem, o bloco. Quando a ANP faz um leilão, ela leiloa um bloco, que são esses quadradinhos aqui, são blocos. A ANP define quais serão esses blocos. É feito um leilão, a empresa ela compra esse bloco e aí ela passa a poder explorar esse bloco. Esse poço tem uma profundidade de quase 3.000 metros de profundidade. Pouco tempo depois, aqui ainda em 2015, ela atingiu uma profundidade de 6.060 metros, quer dizer, bateu um recorde muito grande na área de Moita Bonita, em águas ultra profundas na bacia do Sergipe. Quer dizer, a Petrobras vem batendo recordes de perfuração de poços há muito tempo. A gente chegou ali a 3.000 e 6.000 metros. Essa figura ela mostra uma outra questão importante, que é a questão que existe uma diferença entre poços exploratórios e poços de desenvolvimento. Porque uma coisa é você perfurar um poço em que você vai tentar encontrar o óleo. Outra coisa é a profundidade em que você consegue perfurar um poço e equipar esse poço. Então tem a parte de perfuração e a parte de completação. E tem os poços que a gente chama de exploratórios. Então vocês vão observar que os poços exploratórios, eles sempre atingem uma profundidade maior que os poços de desenvolvimento. Essa figura vocês podem encontrar ela mais atualizada na internet. E aqui a gente tem alguns exemplos ilustrativos de plataformas. Aqui eu tenho plataformas fixa, totalmente ancorada. Vocês veem que a plataforma está aqui em cima e ela está totalmente ancorada por uma estrutura metálica. Isso aqui acontece, as primeiras plataformas podiam ser assim, você tinha uma profundidade não muito alta em que você conseguia montar essa estrutura metálica. Essa plataforma aqui também tem uma estrutura metálica, também é ancorada, mas ela é flutuante, ela consegue subir e abaixar acompanhando aqui o nível do mar. É flutuante no sentido que você pode subir e abaixar. Essa aqui é uma plataforma não ancorada, totalmente flutuante. Ela tem que ter uma série de equipamentos de GPS e controles de direção para manter ela numa determinada posição, porque vocês têm que lembrar que a água do mar ela está sempre em movimento, o nível do mar sobe e desce e tem as ondas. Então você tem que ter uma série de equipamentos que vão fazer com que a plataforma fique mais ou menos fixa numa determinada posição. Ela varia um pouco aqui, esses cabos vão ter que ser flexíveis, porque isso aqui está subindo e descendo e oscilando aqui, mas eles tentam fazer com que essa oscilação seja pequena. E aqui a gente tem um FPSO, que nada mais é do que um navio plataforma, um navio equipado para funcionar como uma plataforma, e eles têm sido muito utilizados mais recentemente. Aqui a gente tem uma unidade de bombeio, a gente tem uma base, uma estrutura metálica que dá suporte, motor, caixa de redução, contrapesos, biela e manivela, balancim, a cabeça, um tripé que dá sustentação aqui. Isso aqui movimenta para cima e para baixo, e aí você tem essa haste que fica puxando esses equipamentos aqui para cima e para baixo. Quando ele puxa para cima, ele eleva o petróleo, e quando ele vai para baixo, ele não tem elevação de petróleo. Tem animações na internet que mostram o funcionamento de uma unidade de bombeio. Quem mora no Nordeste ou já visitou o Nordeste já deve ter visto uma unidade de bombeio. A gente tem algumas que você vê em algumas cidades, como no Rio Grande do Norte.